Evangelho segundo João, capítulo 14. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o 12. Peço que você preste bastante atenção. Evangelho segundo João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 12. Graças a Deus. Nos diz assim a palavra de Deus. São palavras do próprio Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Glória a Deus. Alguém já disse que mais importante que saber para onde nós estamos indo é nós sabermos a quem estamos seguindo. Pense um pouquinho nessa frase que eu li em algum lugar e nunca mais esqueci. Mais importante que saber para onde estamos indo é saber a quem estamos seguindo. Por causa da questão do caráter, das intenções daquele a quem estamos seguindo. Às vezes uma pessoa nos diz que vai levar para um lugar, mas ela está mal intencionada e pretende levar para outro lugar. Graças a Deus que isso não acontece com Jesus, e graças a Deus que no caso de Cristo Jesus, tanto a pessoa quanto o caminho se fundem, são um só. A pessoa de Cristo é o caminho e o caminho é Cristo. Mas eu tenho a impressão, irmãos, e eu não quero aqui dizer isso para entristecer ninguém, mas eu estou sendo franco aqui, sincero, eu tenho a impressão que assim como Tomé, muitos crentes se perguntam como saber o caminho, que foi a pergunta que Tomé fez, está aqui no versículo 5. Senhor, não sabemos para onde vais,
como saber o caminho. O que eu quero dizer com isso? Que existem crentes, existem irmãos que agem como se não soubessem para onde estão indo, porque talvez não saibam exatamente o que é que estão buscando. E se eu não sei o que eu quero, como posso ter paz? Como posso me alegrar se encontrar aquilo que nem sei que estou buscando? E me parece que há crentes assim. Talvez seja você que está aqui ouvindo essa palavra, talvez você venha para os cultos, mas talvez você mesmo não saiba exatamente o que você está buscando, o que esperar de Deus, né? E a impressão que eu tenho é exatamente essa, que há crentes que não sabem aonde querem chegar, para onde estão indo, e essa incerteza acaba gerando, e eu acho que é um dos graves problemas da igreja hoje, e ultimamente eu tenho trazido palavras procurando tratar dos problemas mais graves da igreja, porque eu não quero que esses problemas estejam aqui, mas um dos maiores problemas da igreja é uma crise de identidade dos crentes. Pessoas que dizem que seguem a Cristo, que são cristãs, mas que têm uma crise de identidade, e isso acaba gerando crentes infelizes, insatisfeitos, que por não saberem exatamente o que estão buscando, e a culpa nem é deles, se é o seu caso, a culpa não é sua, eu assumo a culpa aqui como pastor, a culpa é dos pastores, porque nós precisamos dizer exatamente o que nós queremos alcançar, para onde nós estamos indo e qual é o caminho que leva para nós chegarmos lá. Porque a igreja, irmãos, não é um fim em si mesma. A igreja é um meio para nós chegarmos à realização plena da nossa existência, que é uma vida com Deus, ou uma vida em Deus. Não há nada nesse mundo que possa fazer isso por nós. Não há nenhuma instituição, nenhum departamento, nenhuma organização humana que possa satisfazer isso, a plena realização de uma vida com Deus. Na igreja, nós temos que encontrar o meio para alcançarmos a finalidade da nossa existência, que é uma vida com Deus. E esse foi precisamente o propósito da vinda de Jesus Cristo, nos conduzir a Deus. Pedro, na sua primeira epístola, se não me falha a memória, capítulo 3, versículo 18, ele declara isso, que Jesus morreu pelos pecados, o justo pelos injustos, uma só vez ele morreu pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Amém, queridos? Se não me falha a memória, eu não anotei aqui, mas é 1 Pedro 3,18. É isso? Amém. 1 Pedro 3, é um dos versículos mais importantes da palavra, porque a razão da vinda de Cristo está definida ali. Nos conduzir a Deus. Não é um nos conduzir a Deus apenas depois da morte, nós vamos tratar um pouquinho disso aqui. É nos conduzir a Deus agora, em vida, uma vida plena com Deus, que é uma vida em Cristo, que nada mais é do que entrar no reino de Deus. Muitas pessoas pensam que nós só entramos no reino de Deus depois da morte. Isso não é verdade. O próprio Senhor Jesus disse: o reino de Deus está em vós. Amém? O próprio Jesus, certa vez, quando expulsou um demônio, ele disse: eu expulso demônios pelo dedo de Deus, porque o reino de Deus já chegou.
Amém? O poder de Deus já chegou em Cristo Jesus, com Jesus Cristo nesse mundo. E todos aqueles que andam nele, que é o caminho da salvação, entram no reino de Deus, vivem no reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É o que Paulo mesmo escreveu na sua epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Paulo declarou que o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é justiça, que significa a prática do bem, paz e alegria no Espírito Santo. Será que a sua vida tem sido marcada por isso? A prática do bem, que é chamada no Novo Testamento de justiça, e na minha última mensagem aqui eu disse exatamente isso, que o judeu, quando lia sobre justiça, ele sabia do que se estava falando. Justiça significa a prática do que é correto, do que é certo, do que é justo, do que é bom. É o amor ao próximo. Então o que é estar no reino de Deus? É uma vida que é marcada por essa característica, que é o resultado de uma vida com Deus. E que resultado é esse? Uma vida que pratica o bem, uma vida que é cheia de paz, independente das circunstâncias. Nada e ninguém tira a tua paz. Você pode até ter os seus momentos, como eu tenho os meus, a gente ter um momento de indignação, em que a gente fala alguma coisa, mas logo em seguida você já se restabelece, porque nada e ninguém pode tirar a tua paz, e nada e ninguém pode roubar a alegria do Espírito Santo na sua vida. Alegria no Espírito Santo. Nossa alegria não está no carro zero, na casa própria, na roupa de marca, em termos ou não termos saúde, muitos amigos no Facebook, né? A nossa alegria está em Deus, está no Espírito Santo. Será que você tem vivido assim? Essa é a pergunta fundamental aqui. Porque nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, porque se nós não temos vivido assim, se nós não temos tido a nossa vida marcada pela prática do bem, do amor ao próximo, se nós não temos sido marcados por uma vida de paz e de alegria, certamente é porque nós saímos do caminho. Não é meramente o vir à igreja e ouvir a palavra que nos coloca no caminho da salvação. Nós não temos que amar o próximo forçadamente, forçosamente. Isso tem que ser algo natural, irmãos. Tem que vir espontaneamente. A paz de Deus, a mesma coisa, não é algo que nós podemos comprar, não é algo que nós criamos em nossa vida, que nós nos esforçamos para ter paz. É um resultado de uma convivência com Deus. Será que nós estamos nesse caminho que Jesus não apenas nos apontou, mas viveu, nos dando o exemplo? Será? Porque se não estamos vivendo assim, não estamos no reino de Deus. E se não estamos no reino de Deus, significa que nós não estamos trilhando o caminho que nós deveríamos andar. Como permanecer nesse caminho? Porque talvez um dia você já tenha se sentido assim, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de amor ao próximo, independente das circunstâncias. Eu quero dizer para você que isso não é algo que acontece na nossa vida apenas quando a gente levanta a mão para Jesus, apenas quando a gente se converte a Ele. Isso é um estado de espírito no qual nós temos que viver todos os dias. Isso é estar no reino de Deus. Essa é a boa nova.
Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Não é próximo no sentido de tempo, vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 50 anos. Não é próximo no sentido geográfico, está logo ali, na outra cidade, na cidade vizinha, naquela igreja. Não, é próximo no sentido de que o reino de Deus está ao nosso alcance. Amém? Deus nos convida a viver no seu reino. E para que nós estejamos no reino de Deus, nós temos que estar no caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Então, como permanecer no caminho? Partindo do fato que está revelado no texto que lemos, no versículo mais conhecido desse texto, que é o versículo 6. Então, partindo do fato de que Jesus é o caminho para Deus, é o caminho para o Pai, e que nele está a verdade e a vida, nós podemos responder essa pergunta: como permanecer no caminho? E eu encontro a resposta nesse texto mesmo que nós lemos. Se nós queremos permanecer no caminho, lembrem-se que permanecer no caminho significa ter intimidade com Deus. É impossível nós permanecermos no caminho, nós estarmos no reino de Deus, sem um relacionamento com Deus. Então, em primeiro lugar, como permanecer no caminho? Conversando com Deus. Número 1, se nós não temos uma vida de oração, nós não podemos esperar que estejamos no reino de Deus, porque não é possível. O próprio Jesus, sendo Filho unigênito de Deus, nos deu o exemplo de uma vida de oração, e de muita oração. Às vezes ele acordava de madrugada, deixava os apóstolos dormindo e ia para um local retirado, e ali ficava até amanhecer o dia. Às vezes durante o dia ele procurava um lugar afastado, geralmente era o monte, e ele deixava os apóstolos no meio do caminho do monte, na subida, e ia um pouco mais retirado, e ali falava com o Pai, sendo o próprio Filho unigênito de Deus. Quanto mais nós precisamos de uma vida de mais intimidade com Deus. Eu confesso para vocês que a minha vida de oração não é como eu gostaria que fosse. Eu quero orar mais. Mas, por outro lado, eu também quero dizer para vocês que, para a glória de Deus, eu praticamente passo o dia todo ligado com o Senhor. Eu posso até não estar orando com a boca audivelmente, de joelhos, mas no meu pensamento eu estou falando com o Senhor, eu estou ligado com o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça. Senhor, eu me sinto assim, e eu o tempo todo meditando na palavra, me enchendo do Senhor. Eu penso que isso significa o que Paulo quis dizer com orai sem cessar. É quando nós conseguimos passar o dia ligados com Deus, lembrando que Ele está em nós, que nós estamos nele, que não é possível que vivamos distante dele, porque ele está em nós e nós nele. O problema é quando nós esquecemos disso. E eu digo que isso está aqui no texto porque, irmãos, impressiona a liberdade que Jesus dava aos apóstolos para conversar com eles. Nós vemos isso em todos os evangelhos, mas aqui eu vejo, por exemplo, no versículo 8, o apóstolo Filipe dizendo assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Né? Filipe teve a maior liberdade para dizer isso para o Senhor. Por quê? Porque ele era petulante? Não. Porque Jesus dava essa liberdade aos apóstolos. Nós temos liberdade para falar com Deus. Ele não nos intimida, estão compreendendo? O Senhor nos convida
a uma intimidade maior com Ele. A questão é, você compreende a importância dessa intimidade? Porque foi exatamente para que nós tivéssemos essa liberdade que Jesus morreu na cruz do Calvário. Para que não houvesse mais separação entre Deus e o homem. Estão compreendendo? Para que nós pudéssemos chegar perante Ele sem que nós nos sentíssemos culpados de coisa alguma, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade. Se você se sente indigno de se aproximar de Deus, ora, eu também me sinto, mas a dignidade não é minha, a dignidade é de Cristo. Então olhe para Cristo, olhe para a cruz e seja curado da sua culpa. E se aproxime de Deus, confiado não nos teus méritos, porque você não tem, eu também não tenho, mas confiado naquilo que Jesus fez em nosso lugar. Amém, queridos? Então olhe para Ele e se aproxime de Deus. E se aproxime de Deus. Converse com Deus. Não ignore, porque se você quer uma vida transformada, o fator número 1 e talvez o único de transformação da nossa vida é a oração, irmãos. É a oração. Esse contato com Deus é quando nós apresentamos a Deus a nossa vida de uma forma quebrantada, reconhecendo que nós precisamos de ajuda, reconhecendo que precisamos de Deus. Então nós nos aproximamos de Deus, como Jesus ensinou, em arrependimento, com o coração quebrantado, irmãos. É dessa forma que nos aproximamos de Deus, apresentando a palavra dele a Ele mesmo, porque a palavra não volta para Ele vazia. Quando nós oramos a palavra de Deus, quando nós oramos aquilo que o próprio Senhor disse a nosso respeito, oramos a palavra se torna realidade em nossas vidas. Amém? E é por isso que toda pregação precisa terminar com oração. Nós apresentamos a Deus as nossas vidas, inseridas no contexto daquilo que acabamos de aprender na palavra de Deus. E vamos fazer hoje assim também, para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, se você quer uma vida no reino de Deus, se você quer permanecer no caminho, irmãos, ser plenamente feliz. O que eu vou dizer aqui, eu não digo para me gabar, não, irmãos. Eu só digo como exemplo. Eu não converso isso com ninguém, na verdade. Eu não fico dizendo isso para minha esposa ou para os meus filhos, mas volta e meia eu penso isso. E eu agradeço a Deus. Senhor, eu sou tão feliz, que às vezes eu me sinto até culpado de ser tão feliz. Eu me sinto tão feliz, eu me sinto tão bem. Mas isso, irmãos, é o resultado de uma vida no caminho, irmãos. Não importa o que aconteça, nada e ninguém pode tirar de nós a alegria da salvação, a paz que excede todo o entendimento que está em Deus. Agora, ter uma vida assim é impossível? É claro que não. Está ao seu alcance. Eu espero que todos vocês já se sintam assim, mas eu acredito que não. Porque senão, por que Deus me daria essa palavra hoje aqui? Ou será que essa palavra é porque está sendo gravada e alguém vai ouvir na internet? Eu penso que hoje, aqui agora, há pessoas que se sentem infelizes, que não estão plenamente realizadas. Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, essa realização está em Deus, em Deus, em Deus. Não está em você ter uma casa diferente, um carro zero, uma nova esposa, um novo marido, um namorado, uma namorada. Há pessoas que imaginam que se tiver uma namorada, tudo vai ser maravilhoso em sua vida. Meu Deus, a felicidade está em Deus, irmãos. Em Deus, em Deus.
Vamos entender isso, queridos. Você não precisa de coisa alguma, a não ser uma vida com Deus, para que você seja feliz, muito feliz, plenamente feliz. Agora o caminho para essa vida feliz, eu estou compartilhando com vocês aqui. Em primeiro lugar, não ignore a Deus. Não viva como se Ele não existisse. Converse com Ele. Ele ouve você. Ele ouve você. De vez em quando, aliás, eu procuro fazer isso sempre que o céu está limpo, à noite, antes de dormir. Eu abro a porta, vou lá, né, no quintal, olho para o céu, dou aquela respirada, né, funda ali, gostosa do frescor da noite, e olho para as estrelas e fico pensando, como Deus é grande, como Deus é poderoso. E um Deus tão grande, tão poderoso assim, que controla todo o universo, não teria o poder de ouvir a sua oração? Mais do que isso, de conhecer você melhor do que você mesmo. Ninguém conhece você melhor do que Deus. Confie nele, converse com ele. Ele se interessa por você, amém? Ele se interessa, ele quer ajudar você nos teus problemas. Aliás, irmãos, Deus quer o melhor para nós, mas esse melhor, em primeiro lugar, é espiritual. Vocês estão compreendendo? Esse melhor, em primeiro lugar, é espiritual, porque tudo aqui nesse mundo passa, mas o Espírito é eterno. Nós vamos nos encontrar com Deus quando a carne voltar para o pó, irmãos, mas nós continuaremos vivos em Cristo e iremos para Deus. Então, o principal da nossa vida é o desenvolvimento espiritual. E às vezes, para que a gente se desenvolva espiritualmente, Deus permite certas situações para que a gente aprenda a ser mais humilde, mais tolerante, para que a gente saiba, perca o orgulho, a soberba, para que a gente ajude o próximo. Então, às vezes, para que a gente se compadeça do próximo, Deus permite que a gente passe uma situação de sofrimento, para que a gente saiba o que o próximo vai sofrer também, e a gente exerça o amor de Deus quando encontrarmos alguém nessa situação, porque nós vamos nos lembrar que já passamos por uma situação assim. E o principal que tem que ser desenvolvido em nós é o amor, irmãos, porque o ser humano, pela carne, é muito mau. Nós somos maus, irmãos. A única coisa que há de bom em nós vem de Deus. Toda bondade vem de Deus. Por isso Jesus perguntou quando lhe chamaram de bom: por que me chamas bom? Bom apenas um, que é Deus. Então, quanto mais de Deus você tiver dentro de si, você será uma pessoa mais cheia de bondade, de benignidade, amém, queridos? Você vai se importar, se compadecer do próximo, e a alegria está nisso. A alegria não está em receber, a alegria está em ser útil, em fazer algo de bom para alguém. Ainda agora, vindo para a igreja, eu falei algo que não devia. A rua lá da minha casa está uma buraqueira terrível, né? O prefeito, ele não sabe que existe a minha rua ainda, né? Então, desde que ele assumiu, ele não sabe, porque tem crateras assim que o carro ele tem que entrar com as 4 rodas e depois a gente ora para o carro sair, né? E saindo de uma dessas crateras tinha um monte de pedaço de madeira assim jogada na rua, e do lado um monte de gente ali ouvindo pagode, funk, bebendo, e ninguém para tirar aquelas madeiras ali da rua, que todos os carros tinham que o motorista passar com cuidado para ver se não tinha um prego para cima. E aí eu falei o que não devia, né? Aí eu falei: bando de inúteis, se morrer não vai fazer falta nenhuma para ninguém, né? Está do lado ali, do lado, custa você chutar, né, e limpar o asfalto. Mas, irmãos, é claro, eu falei aquilo, né, indignado, mas, irmãos, não sejam assim. Não sejam pessoas inúteis, não sejam pessoas inúteis. Tem um ditado que podia estar na Bíblia, na verdade, em outras palavras está: quem não vive para servir,
Como é que é? Quem não vive para servir, não serve para viver. Vocês conhecem, é verdade, irmãos. A alegria está em ser útil, em fazer algo de bom. Agora, pela motivação correta. Hoje quase que eu trago uma palavra sobre motivação, porque se a motivação for errada, não adianta nada. Se você fizer algo de bom, com interesse de alguma coisa em troca, é melhor nem fazer, porque essa pessoa pode te decepcionar, e aí você vai ficar pior do que antes, você vai ficar frustrado, né? Faça o bem sem ver a quem, sem esperar nada em troca, sem esperar sequer um muito obrigado. Faça o bem apenas pelo prazer de ser útil, de você não estar nesse mundo vivendo egoisticamente, mas para ajudar o próximo. Amém, queridos? Seja qual for a sua profissão, não trabalhe pelo dinheiro, porque senão você vai ser infeliz o resto da sua vida. Dinheiro é consequência. Trabalhe para ser útil à sociedade, para fazer o bem ao próximo. Amém, amados? Porque servindo ao próximo, você serve a Deus, irmãos. Ele dirá: foi a mim que fizeste, queridos. Amém? A única maneira de fazermos alguma coisa para Deus é quando fazemos alguma coisa pelo próximo. Eu escrevi isso no Facebook, uma pessoa não gostou, e pelo bate-papo lá secretamente, disse assim: o senhor não deveria ter escrito a única maneira, o senhor deveria ter escrito uma das maneiras. E a minha resposta foi: então me diga quais são as outras. Isso já tem 2 semanas e até agora não tive resposta. Não tem outra, irmãos. Não tem outra, é a única maneira mesmo de fazermos alguma coisa para Deus, é quando fazemos pelo próximo. E ele dirá: foi a mim que fizeste. Paulo disse: a Cristo o Senhor é que servis. E quando ele disse isso? Se referindo ao serviço ao próximo. Estão compreendendo, irmãos? Então, primeira coisa, nossa, como eu me estendi nisso aqui, né? Eu vou ficar só no primeiro ponto. Converse com Deus, irmãos. Agora, segundo, seja sincero. Veja comigo aqui o versículo de número 5 de novo. Olha a sinceridade de Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. O Senhor estava dizendo, né? Quando eu for, vou preparar lugar. E Tomé foi bem franco: eu não sei para onde vais. Nas nossas orações nós temos que ser assim, irmãos. Amém? Nas nossas orações nós temos que ser sinceros. Graças a Deus por Tomé. Que bom que Tomé disse isso, porque se Tomé não tivesse dito isso, Jesus não teria respondido. E a resposta de Jesus é um dos versículos mais maravilhosos que existem: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso porque Tomé disse que não sabia qual era o caminho, não sabia para onde ele ia. Ele foi sincero. Quando você ora, você é sincero, você se derrama diante de Deus. Não há como termos uma vida feliz sem que nós tenhamos essa intimidade, sem que nós façamos das nossas orações esse momento no qual nós vamos realmente nos abrirmos perante o Senhor. Em terceiro lugar, que você não tenha medo de perguntar algo a Deus, de questionar, irmãos, de dizer: Senhor, eu não compreendo isso. Senhor, eu tenho uma dúvida aqui na palavra, ninguém sabe me responder. Ou então, quando tentam me responder, me deixam ainda mais confuso, eu não aceito porque eu vejo que não pode ser isso a resposta. E nós vemos isso no texto aqui também, quando o próprio Tomé, ele diz: como saber o caminho? Ele perguntou a Jesus. Ele fez perguntas, como Pedro também. Quantas perguntas Pedro fez a Jesus? E quantos versículos maravilhosos nós temos, exatamente porque Pedro, assim como outros apóstolos, fizeram perguntas. Jesus não os proibia de fazer perguntas. Então, não tenha medo de questionar,
Porque assim como as nuvens jamais afetarão o sol, jamais, ora, não é porque o dia está nublado que o sol se apagou. O sol está lá, soberano, lá no sistema solar. As nuvens aqui da terra não afetam o sol, podem nos afetar, mas não afetam o sol. E assim como as nuvens não afetam o sol, as nossas perguntas jamais ofenderão a Deus. Jamais. Não pense você que Jesus, ele ficava ofendido quando alguém lhe fazia uma pergunta. Você nunca viu isso nos evangelhos. Pelo contrário, Jesus nos incentivava a perguntar, a questionar, a dizer o que nós pensávamos. Estão compreendendo, irmãos? Então, nas tuas orações, se você tem questionamentos, apresente a Deus, porque o problema não está em questionar. O problema está em buscar a resposta na pessoa errada. E a pessoa certa é uma só, Jesus Cristo. Amém? Encontre nele a resposta certa. Porque o homem é falho, irmãos. Se alguma resposta humana não te satisfez, provavelmente ela está errada mesmo. Leia os evangelhos, medite nos ensinamentos de Cristo, leia o contexto daquele versículo que você não entendeu. Não vai buscando resposta na internet, não. Você tem um acesso direto a Deus. Então, em nome de Jesus, não enche a tua cabeça dessas coisas que colocam na internet. Busque a Deus, irmãos. Essa é a conexão que nunca vai cair, a conexão direta com Deus por meio da oração, a maior banda larga que existe, amém? Para a glória de Deus, nunca está congestionado, Ele sempre vai te ouvir e vai te atender. E eu glorifico a Deus porque as respostas que Deus já me deu, raramente eu tenho na mesma hora, mas Ele me dá no momento em que eu estou pronto para ouvir. Estão compreendendo? Ainda hoje eu meditava nisso. Se, por exemplo, de uma vez só, Deus me revelasse as coisas que nos últimos 5 anos Ele me revelou, se Ele me desse tudo de uma vez só, hoje, agora, eu acho que eu ia para o hospício. Eu não ia aguentar, a minha mente não ia aguentar. Então tem coisas, como Paulo dizia, eu tenho que dar para vocês leite porque vocês não estão preparados ainda. E Deus é assim com a gente também. Nós vamos crescendo, amadurecendo espiritualmente no tempo certo, no momento certo, para que nós possamos compreender alguns mistérios de Deus, algumas coisas que realmente Deus ele só vai nos revelar por meio da oração. Clama a mim, diz o Senhor, Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A oração é o caminho para que tenhamos a resposta. Amém, amados? E isso nos deixa tão felizes, irmãos. Eu só quero dar um exemplo aqui. Nesse texto que nós lemos, vejam comigo o versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Pare por aí. Na casa de meu pai há muitas moradas. Irmãos, vocês não têm ideia de quantas teorias teológicas tem a respeito desse versículo. O que Jesus quis dizer com isso? Alguns dizem que as moradas são as denominações, as igrejas. Outros dizem que as moradas são as mansões no céu, né? E que Ele está preparando o lugar que Ele é o pedreiro do céu e está construindo a tua casa. E aí existem tantas histórias, né, em relação a isso. E hoje, por exemplo, eu estava vendo lá um canal e a teoria dos astronautas antigos, aí o ufólogo dizendo, o próprio Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, existem muitos planetas habitados. Falei, pelo amor de Deus, olha onde ele chegou. Entende? Estão compreendendo? E eu busquei a Deus durante muito tempo em relação a esse versículo. Senhor, eu não estou satisfeito com nenhuma dessas respostas.
Eu não creio que o Senhor estava falando de casinha no céu. Eu não creio nisso, Senhor. Não é possível. E graças a Deus, no ano passado eu tive de Deus, em Cristo, a resposta. Pode ser que outros homens, eu creio que muitos outros homens que buscaram a Deus tiveram a resposta. Pode ser que esteja escrito em muitos livros que eu não tive acesso. Mas eu glorifico a Deus porque foi diretamente nos evangelhos que eu encontrei a resposta. Até mesmo aqui, veja comigo o versículo 23, por favor. Versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós somos a morada de Deus, irmãos. Amém, queridos? E foi com esse propósito que ele deu a sua vida na cruz. Então por isso ele estava dizendo, ele tinha que ir, mas depois ele voltaria. E nós estamos sendo exatamente preparados para que Deus em sua plenitude habite em nós. Amém, amados? Então nós temos que permitir que Deus trabalhe em nossa vida. Eu poderia me aprofundar nisso aqui, não dá tempo. Então, se você tem acesso à internet, escreva lá no YouTube: A Casa de Deus Somos Nós. E aí vai aparecer o vídeo que eu gravei ano passado, ou retrasado, passado, né? Se não me engano. E com esse tema, A Casa de Deus Somos Nós, aonde eu levo quase 15 minutos explicando na palavra de Deus que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em nós, irmãos. Amém, queridos? Em nós. E o Senhor quer que nós estejamos aonde Ele estaria. Por isso Ele disse: aonde eu estou, estareis vós também. Ou seja, não é o contrário, aonde nós estamos Ele está. Por quê? Porque Ele é o Senhor e nós somos os servos. Nós é que temos que segui-lo e não Ele nos seguir. Então, queridos, aonde Deus quer que você esteja, o que Deus quer que você faça, busque nele, se coloque nas mãos dele, porque a vida plenamente feliz é uma vida que realmente vive o propósito de Deus para a sua vida. Cada um de nós nasceu com um propósito, irmãos, e é por isso que cada um de nós tem facilidade para alguma coisa diferente, não é verdade? Uns têm facilidade para trabalhos manuais, outros têm facilidade com matemática, outros têm facilidade com artes, né? E assim com música, e assim por diante. Isso é uma pista do que Deus quer que você faça. Você nasceu para isso. E se você ficar insistindo naquilo que você não nasceu para ser, fica difícil você ser feliz. É por isso que nós temos que ter uma vida de intimidade com Deus, irmãos. Amém, queridos? Porque Ele vai nos guiando, nos direcionando. Agora, para isso nós temos que orar, temos que ser sinceros na oração, temos que buscar as respostas em Cristo, em Deus, e finalmente temos que dar ouvidos à voz de Deus. Vejam comigo o versículo 9, por favor. João 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? Então, assim como os apóstolos e discípulos tinham liberdade para fazer perguntas a Jesus, Jesus também fazia perguntas para eles. E eu posso garantir a você que Ele também faz perguntas a você. O Senhor faz perguntas a você. Ele questiona você. Ele me questiona, irmãos. E eu não sou diferente de nenhum de vocês. Abaixo de Deus somos todos iguais. O mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você. E o Espírito Santo de Deus fala conosco, nos questiona. Por que você está fazendo isso? Por que você está agindo assim? Está compreendendo, irmãos? Por que você está fazendo isso com você mesmo? Por que você não tem orado? Por que você não tem meditado na minha palavra, que é vida para você?
que é lâmpada para os seus pés, que é luz para o seu caminho, que só vai te fazer o bem. O Espírito Santo nos questiona. Agora nós damos ouvidos ao Espírito Santo? Será que nós estamos atendendo ao Espírito Santo? Quando, por exemplo, nós estamos fazendo alguma coisa ou não estamos fazendo nada, e o Espírito Santo fala assim conosco: ore. Por que você não ora? Por que você não se levanta desse sofá e vai orar? Que é melhor para você, que é melhor para a tua família, que é melhor para a tua igreja. Por que você não ora? Essa é a questão. O Espírito Santo fala conosco, irmãos. Ele fala conosco. Ele fala conosco até quando nós queremos pecar. O Espírito Santo vem e nos lembra da palavra e nos diz: não faça isso. A consequência do pecado é a morte espiritual. Como você pode querer ser feliz mergulhado no pecado? Não há felicidade no pecado, não há. Quanto mais cedo nós compreendemos isso, mais rapidamente seremos felizes, porque mais rapidamente entraremos no reino de Deus, que é um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Então desistam do pecado, desistam, porque não leva a nada. Mentira não leva a nada, furto não leva a nada, prostituição, adultério leva à destruição, à morte. Pior coisa que tem é adultério. Nunca você vai ouvir na vida que um adultério deu certo. Nunca vai dar certo. Nunca, 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 nunca. Não seja tolo. Não é por acaso que o livro de Provérbios, ele usa 3 capítulos no início dele, para nos alertar sobre o adultério. E ele diz que tolo é aquele que adultera, porque ele vai por um caminho de destruição, destruição de si mesmo, destruição da sua família. Então, em nome de Jesus, irmãos, que nós entendamos que tudo que Deus nos orienta é para o nosso bem, queridos. É para o nosso bem, para o nosso bem. Vamos viver dessa forma, vamos conhecer a Cristo. Vamos conhecer mais a Cristo, porque não há outro caminho. Será que é a Deus que nós estamos buscando? Ou será que nós estamos buscando o favor de Deus? É diferente. Busque a Deus em primeiro lugar, disse Jesus. Ele não disse busque o favor de Deus. Ele disse busque o reino de Deus em primeiro lugar. E as tuas necessidades serão supridas em Cristo, queridos. Amém, amados? Ele não nos prometeu que realizaria sonhos de coisa alguma material, mas Ele prometeu que não teríamos necessidade de coisa alguma. Amém, amados? Por quê? Porque Deus nos basta, nos realiza. Quanto mais nós nos enchemos de Deus, mais nós perdemos a ambição pelas coisas desse mundo, e mais felizes, realizados nos sentimos, porque a felicidade não está no ter, a felicidade está no ser. Quem você é? Quem você é? Busque a Deus. Busque a Cristo de todo o coração, conheça a Cristo, leia e releia os evangelhos, não leia com pressa, leia com prazer, leia realmente buscando conhecer a Cristo, conhecer mais e mais a Ele, porque Jesus disse no versículo 7, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Quem conhece Jesus conhece a Deus, e quem conhece a Deus é feliz, irmãos. Quem conhece a Deus é por Ele conhecido, tem intimidade com Ele, amados. Será que você tem tido essa intimidade com Deus? E vejam que promessa maravilhosa no versículo 12: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aleluia. Quando você olha para si mesmo, será que você se enxerga desta maneira? Como alguém através de quem Deus fará grandes obras. Deus quer fazer grandes obras através de você.
E no momento que eu digo isso, eu vejo pessoas olhando para mim com incredulidade. Foi Jesus que disse, amados, não sou eu, não são minhas palavras, é a palavra de Deus a nosso respeito, a seu respeito. Ele quer fazer grandes coisas através de você. Tão somente conheça Cristo e creia nele. Permita que Deus flua através de você. Esse é o caminho da oração, o caminho da intimidade, de você falar com Deus, de você estar disposto a ouvir Deus falar com você. E o Espírito Santo de Deus usará você de uma forma que você nunca foi usado até então. Amém? Eu sei que é difícil para alguns de vocês acreditar nisso, porque se realmente vocês acreditassem nisso, nesse momento, vocês estariam sorrindo, e vocês estariam dando glória a Deus, aleluia, eu creio, Deus vai me usar muito, eu vou ganhar muitas vidas. E vocês não estão empolgados, por quê? Por quê? Eu não sei por quê. Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã. E a maior alegria está em sermos úteis, em sermos instrumento de Deus nesse mundo, para a transformação dessa terra, para que o reino de Deus se manifeste para a glória de Deus. Não há nada melhor do que isso. Então, irmãos, vamos orar com fé. Amém? Eu convido você nesse momento a orar com fé, a crer, a receber essa palavra, a compreender que esse é o caminho, a compreender que há uma vida feliz para você, há uma vida plena para você com Deus, em Cristo. Se você se render a Ele, se arrepender dos seus pecados, chegar a Ele com quebrantamento e buscando a Ele de todo o teu coração, de todo o teu coração. Vamos ficar de pé, irmãos. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que eu acabo de pregar aqui não é palavra minha, é palavra de Deus, é recado de Deus para a sua vida, para a minha vida. Existe uma vida mais plena, existe uma vida mais feliz. Pergunte a si mesmo, é a Deus que eu tenho buscado? Ou eu tenho buscado apenas o favor de Deus? A alegria não está em receber o favor de Deus, a alegria está em Deus. Deus é o Evangelho, Deus, uma vida com Deus, só permanece no caminho, escute com atenção, só permanece no caminho da salvação quem compreende que a verdadeira felicidade está numa vida com Deus, e essa vida com Deus nos conduz a praticarmos o bem, nos conduz a sermos pacificadores, nos conduz a levarmos alegria aonde há tristeza, nos conduz a levarmos esperança aonde já não há nenhuma. Uma vida com Deus nos conduz a sermos luz nesse mundo, sal nessa terra, a fazermos a diferença. Aleluia. Ó Deus, Pai, que nossas orações sejam sinceras, Senhor, que não tenhamos pressa em falar contigo, que nós não estejamos, ó Deus, negociando contigo, mas nos rendendo a Ti, sem murmurações, só Te agradecendo, mas também sem termos medo de questionarmos aquilo que não compreendemos, Pai. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos, ó Pai, de uma vida de mais intimidade com o Senhor, Pai. Queremos dar ouvidos à Tua voz. Fala conosco, Senhor. Pai, nós nos arrependemos dos pecados, ó Deus. Não queremos viver de uma forma carnal, de uma forma promíscua.
irreverente, esquecida de Ti. Não queremos viver egoisticamente, não queremos ser malignos, queremos paz com todos, a começar com nossos familiares, Pai. Por isso, Pai, eu rogo a Ti, Pai, no que depender de cada um de nós, que tenhamos paz com todos, Pai. Que cada um aqui faça a sua parte, Pai. Ajuda-nos a pedir perdão para aqueles que precisamos pedir perdão. Ajuda-nos a liberar o perdão para aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram. Eles também são seres humanos, também são falhos. Nós não estamos em guerra com eles. Nossos inimigos não são de carne e sangue, Senhor. Por isso, Pai, nós rogamos a Ti, ó Deus, permita-nos andar no Teu caminho, Senhor. Permita-nos viver no caminho da salvação. O Senhor Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. A vida está em Ti, a alegria está em Ti, a realização está em Ti. Perdoa-nos por todas as vezes que nós buscamos realização em outras coisas senão em Ti. E ajuda-nos, ó Pai, a compreender que o Senhor é a nossa alegria, a nossa paz e a verdadeira vida, Pai. Pai, ajuda-nos, Pai, a praticarmos isso. Assim como estamos orando agora, Pai, que oremos também na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar aonde o Senhor mesmo nos chamar a isso, Pai. Que não façamos como se não ouvíssemos a Tua voz, mas que estejamos, ó Pai, prontos a Te obedecer. Pai, ajuda-nos a vencer toda a resistência da carne. Ó Deus, ajuda-nos a Te buscar de todo o coração, não com frieza, Pai, mas com sinceridade, Pai, para a glória do Teu nome, Pai. Ajuda-nos a viver ligados em Ti, na Tua presença, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, nós queremos viver assim, Pai, para a Tua honra e glória, Senhor. Tu prometeste que aqueles que Te amam guardam os Teus mandamentos, e aqueles que guardam os Teus mandamentos, o Senhor o amará, e virá a Ele e fará nele morada. Faz morada em nós, Senhor. Faz morada em nós, Pai. Ajuda-nos a permanecer em Ti, para que o Senhor permaneça em nós, e para que assim possamos dar muito fruto e façamos muitas pessoas felizes, levando a Tua presença a elas, porque assim também seremos verdadeiramente felizes, para a Tua glória e somente a Tua glória. E todos digam amém e amém. Graças a Deus.